Olá! Vamos explorar hoje uma ideia bem radical sobre a natureza das nossas emoções, que vem de um texto muito fascinante. A proposta é ousada. E se tudo, absolutamente tudo que a gente sente, na verdade se resumisse a apenas duas emoções básicas? Para a gente começar a pensar nisso, vamos partir desta pergunta. Quem nunca teve essa sensação, né? De estar numa festa, no trabalho, com a família, e mesmo assim sentir uma desconexão, um isolamento? Pois é, o texto que a gente vai analisar hoje traz uma resposta bem surpreendente e profunda para isso. E segundo esta fonte, a resposta inteira está contida neste simples número: 2. Ok, vamos entender isso melhor. A premissa central é que todas aquelas centenas de emoções que a gente conhece e sente, alegria, raiva, tristeza, culpa, euforia, não são emoções primárias. Na verdade, elas seriam apenas manifestações ou variações de duas forças fundamentais. E quais seriam essas duas forças? A primeira parte da nossa análise nos apresenta essa dicotomia, que é a base de tudo: amor e medo. Agora, olha que interessante como o texto define esses dois polos. O amor é descrito como algo que não muda, que é eterno. Quanto mais se dá, mais ele cresce, porque é uma realidade única que une. Em total contraste, o medo se disfarça de mil coisas. Ele é feito de ilusões pessoais, individuais, criando um mundo privado que, segundo a fonte, é insano. Insano justamente por ser isolado. Então, vamos explorar um pouco mais essa ideia do mundo privado. O que acontece quando a emoção que guia é o medo? O texto sugere que se constrói uma espécie de prisão mental. O ponto-chave é esse: o mundo privado é um universo interno que só faz sentido para quem o criou. Ele é todo montado com base em reações do passado, em memórias, em interpretações e não na realidade que está acontecendo aqui e agora. E como isso funciona na prática? É um processo que acontece sem a gente perceber. Começa com uma reação a alguém, mas essa reação é baseada em algo que já aconteceu antes. A partir daí, a mente cria uma figura, uma imagem mental, e projeta essa imagem na pessoa que está na nossa frente. O resultado? A gente acaba interagindo não com a pessoa real, mas com o fantasma da nossa própria mente. As consequências de viver nesse estado são, assim, bem sérias. Esta parte da análise explora o isolamento que surge quando a nossa comunicação é, na verdade, com essas projeções. Essa citação do texto é muito poderosa. Pensa só, quando se reage com raiva ou julgamento a alguém, baseado nessas projeções internas, o ataque não é contra a pessoa real. O ataque é contra uma sombra, uma construção da própria mente, uma coisa que nem existe de verdade. E a consequência inevitável disso é um isolamento profundo. Porque se a interação é só com as criações da própria mente, a conexão real se torna impossível. Essencialmente, a pessoa fica sozinha. Resumindo, os resultados de viver nesse mundo do medo são estes: uma comunicação com fantasmas do passado, um diálogo interno que é confundido com a realidade, e o texto vai além, dizendo que, nesse estado, o medo se torna estranhamente atraente, enquanto o amor de verdade é recebido com medo, com desconfiança, o que aprofunda ainda mais a separação da realidade. Ok, o cenário parece bem sombrio, né? Mas calma, existe uma saída. O texto não descreve apenas o problema. Ele oferece uma solução, uma forma totalmente diferente de perceber o mundo. A chave é uma mudança fundamental na nossa forma de enxergar. É uma transição. Sair da percepção, que é baseada no medo e no passado, e ir para a visão, que é baseada no amor e no presente. E aqui a diferença fica muito clara. A percepção que vem do medo opera no escuro, é baseada em sonhos, nas ilusões do passado, é aquele mundinho privado governado pelo ego. Já a visão que vem do amor, essa precisa de luz, ela vê a realidade compartilhada, o que está acontecendo agora. É o que o texto chama de visão de Cristo. E só para a gente entender bem, o termo visão de Cristo aqui é usado para descrever uma forma de ver que vai além do julgamento. É a capacidade de olhar para além das projeções, dos erros do passado, tanto os nossos quanto os dos outros, e conseguir enxergar uma realidade essencial, pura e sem culpa, que o texto afirma que existe em todo mundo. Então, com tudo isso, a gente chega no ponto central. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha consciente entre esses dois jeitos de ser e de ver o mundo. A metáfora usada é perfeita. Viver no mundo do medo é como estar sonhando.
Os cenários parecem reais, as emoções são intensas. Mas tudo acontece de olhos fechados para o que é de fato real. A alternativa, a visão do amor, é simplesmente acordar, abrir os olhos. Isso nos leva a uma reflexão bem importante, né? Sobre a nossa própria experiência. Aquilo que a gente percebe no dia a dia. Será que é um mundo como ele é? Ou será que é um reflexo das nossas próprias criações internas, dos nossos medos, das nossas histórias? E para amarrar a ideia central desta análise, a emoção que se escolhe, amor ou medo, não é só um sentimento passageiro. É a lente através da qual se enxerga tudo. E dependendo da lente, o mundo que se experimenta é completamente diferente. E a gente terminar com essa pergunta para ficar na cabeça. Se a visão realmente molda a realidade, o que aconteceria se a escolha fosse sempre ver com amor? Como isso transformaria não apenas a percepção de si, mas de todos ao redor? A fonte sugere que a mudança seria total.